Bom, pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre escoamento cruzado sobre um cilindro, tá? E antes de começar a falar propriamente do escoamento sobre o cilindro, é interessante a gente relembrar o que acontece quando temos uma placa plana com um gradiente de pressão, tá? Então aqui imagina que é uma placa plana e diferente do que a gente fez nos vídeos passados, dessa vez existe um gradiente de pressão aqui, e no caso um gradiente de pressão desfavorável, um gradiente de pressão adverso. O que isso quer dizer? Que se nós temos o eixo X e Y posicionado dessa forma, para nosso X ficar no eixo Y, e o valor de X descendo nesse sentido. Ao dizer um gradiente desfavorável, nós estamos dizendo que dP dx é maior do que zero, ou seja, a pressão aumenta com o aumento de x, tá? Então, a pressão aumenta a jusante do escoamento, vamos dizer assim, tá? Para o lado direito, pressão maior, do lado esquerdo, pressão menor. Isso faz com que o escoamento enfrente um gradiente desfavorável de pressão. Lembrando lá de Mecânica dos Fluidos 2, vocês já sabem que isso daqui vai levar, ou pode levar, a um descolamento da camada limite, tá? Ou separação da camada limite. Esse perfil de velocidade vai perdendo energia, ele vai perdendo quantidade de movimento para vencer esse gradiente adverso de pressão. Vai chegar em um determinado momento onde o ponto de inflexão aparece aqui no perfil de velocidade, tá? Esse ponto de inflexão vai caminhando sobre o perfil, ou seja, ao invés de simplesmente ter uma curva para o perfil de velocidade desse formato, nós vamos passar a ter uma curva, exagerando um pouquinho, com esse formato, tá? Ou seja, em um determinado ponto aqui ocorre a inflexão dessa curva. Junto disso, acontece um espessamento, um aumento no valor de delta, tá? Um aumento no valor da espessura da camada limite e uma diminuição do valor da tensão cisalhante junto à parede, uma vez que esse gradiente de velocidade junto à parede vai se tornando cada vez menor. Até um determinado ponto, onde a tensão cisalhante junto à parede se torna nula. Ou seja, nós vamos ter um ponto onde tal W vai ser igual a zero. Para a tensão cisalhante ser nula, lembrando que nós podemos escrever a tensão cisalhante como sendo μ del U del Y nesse caso, tá? Para que isso daqui seja nulo, isso quer dizer que o gradiente de velocidade em relação à direção Y é nulo. Ou seja, o nosso segundo elemento de fluido, vamos falar assim, também vai ter uma velocidade nula, tá? Isso daqui é o chamado ponto de separação ou ponto de descolamento da camada limite. A partir desse ponto, quando nós analisarmos o escoamento montante, a jusante, ou seja, vindo para o lado direito aqui, tá? Nós vamos ver que existe uma porção de fluido que está se movimentando na direção contrária à direção do escoamento na corrente livre. Então, do lado esquerdo do ponto de separação, nós temos fluido vindo da esquerda para a direita. Do lado direito do ponto de separação, nós temos fluido vindo da direita para a esquerda. Isso faz com que essa porção de fluido aqui seja ejetada para longe da placa, tá? É como se você tivesse duas correntes se encontrando nesse ponto. Como elas não podem atravessar a superfície sólida da placa, elas vão ir para longe da placa. Isso daqui vai gerar esse efeito de recirculação aqui. Então isso gera uma recirculação sobre a superfície da placa plana, faz com que a espessura da camada limite aumente muito e que ela escoe, tá? Literalmente
ela não vai estar mais aqui com contato direto junto à superfície da placa. Esse perfil ele é deslocado para longe da placa, e aí o nome de descolamento da camada limite. Então, essa situação ela só é possível se existir um gradiente adverso de pressão. Se existir um gradiente nulo ou um gradiente favorável, não vai acontecer o descolamento da camada limite. Bom, agora vamos para o caso do escoamento ao redor de um cilindro. Tá? Então, fazendo um desenho esquemático, nós podemos pensar que existe uma determinada corrente livre indo aqui em direção ao cilindro. Se nós pensarmos em uma linha de corrente central, a velocidade nessa linha de corrente central vai diminuir, ou seja, o fluido vai desacelerar até chegar aqui onde temos um ponto de estagnação. E se esse escoamento estiver acontecendo a um número de Reynolds suficientemente baixo, tá, ele vai tender a contornar esse cilindro. Imagina que é um cilindro com um comprimento L aqui na direção perpendicular à folha. Tá? Ele vai tender a contornar esse cilindro, continuando com as linhas de corrente do outro lado, como se fosse algo simétrico, o escoamento. Tá? E se a gente pensar desse sentido, do lado de cá também, nós vamos ter uma linha de corrente vindo de cima para baixo, uma linha de corrente de baixo para cima, de tal forma que aqui também teríamos um outro ponto de estagnação. Agora, à medida que o número de Reynolds aumenta, esse perfil simétrico, só antes um comentário, não é o mesmo que nós vamos obter utilizando a teoria de escoamento potencial, ou seja, escoamento mixto. Agora, para um escoamento de um fluido real, à medida que esse número de Reynolds aumenta, vai acontecer o descolamento da camada limite, tá, sobre a superfície do cilindro, e vão ser geradas duas recirculações aqui atrás. Um par de estruturas contrarrotativas é gerado aqui devido ao descolamento dessa camada limite. Isso se mantém estável com essa recirculação crescendo até aproximadamente Reynolds 47, 49. A partir daí começa a acontecer a liberação de vórtices, a chamada esteira de Von Karman. Tá? E vão ocorrer diferentes modos de liberação à medida que o número de Reynolds aumenta. O que é interessante ressaltar é que mesmo com essa liberação de vórtices acontecendo, isso não quer dizer que o escoamento na camada limite do cilindro seja turbulento. Tá? Então, algo normalmente associado de forma errônea seria que se existe recirculação aqui, se existe vórtice desprendendo do cilindro, então o escoamento aqui vai ser turbulento. Não, uma coisa não está diretamente relacionada com a outra. Tá? O que acontece é que se forma uma esteira viscosa aqui atrás. Então, se nós continuarmos essas linhas de corrente, elas vão tender a ter um formato mais ou menos assim. E aqui nessa região nós vamos ter a presença de uma esteira viscosa, onde, dependendo do número de Reynolds, essa esteira pode se tornar turbulenta ou não. Tá? Por exemplo, a partir, se eu não me engano, de Reynolds 189, ou da ordem de 189, a esteira de vórtice ela passa a apresentar instabilidades tridimensionais. Tá? Ainda assim não se caracterizando como uma esteira realmente turbulenta. Agora, voltando para a questão da camada limite. Se aqui nós temos um ponto de estagnação, isso quer dizer que a partir desse ponto vai se iniciar a formação de uma camada limite. Sobre a superfície do cilindro. Essa camada limite, assim como acontece com a placa plana, ela vai se iniciar laminar.
No entanto, vai chegar um dado momento onde ela vai apresentar tensão cesariante nula junto à parede. E esse vai ser o ponto de separação ou de descolamento da camada limite. A partir daí, nós vamos ter a presença de uma recirculação sendo gerada. Tá? Então, de novo, nesse ponto, do lado esquerdo nós teríamos o fluido indo da esquerda para a direita, do lado direito nós teríamos o fluido indo da direita para a esquerda. Tá? Uma diferença aqui é que nós podemos chamar isso daqui de uma determinada velocidade V, e aqui nós vamos ter um infinito, que será um infinito de x, ou seja, a velocidade na nossa corrente livre aqui vai estar dependendo do gradiente de pressão acontecendo no escoamento. Tá? Alguns pontos interessantes que nós podemos destacar é, se aqui eu tenho um ponto de estagnação, essa região vai ser uma região de pressão mais elevada. Então aqui nós teremos uma zona de alta pressão. Se partindo da ideia lá de um escoamento extremamente lento, tá? Número de Hamilton menor do que 1, do lado de cá eu também teria um ponto de estagnação, isso também nos indica que essa região também vai ser uma zona de alta pressão. Não sei se vai aparecer escrito no vídeo, tá? Mas basicamente são zonas de pressão elevada. Isso faz com que, se nós definirmos um ângulo θ aqui, crescendo no sentido horário, tá? De θ igual a 0 graus até θ igual a 90 graus, vou colocar aqui embaixo, só para deixar o desenho mais claro um pouquinho, em toda essa região aqui, nós vamos ter um gradiente favorável de pressão, ou seja, dP dx menor do que zero. Tá? Nós vamos estar saindo de uma zona de alta pressão e caminhando para uma zona de baixa pressão, onde a pressão mínima esperada do ponto de vista teórico estaria aqui acontecendo para θ igual a 90 graus. A partir disso, nós vamos caminhar da zona de pressão mínima para uma zona também de alta pressão. Então, de θ igual a 90 graus até θ igual a 180 graus, em princípio, teoricamente, nós estaríamos caminhando com um gradiente adverso de pressão. No entanto, a partir do momento que acontece a separação, a pressão se torna aproximadamente constante. Então, isso nós podemos colocar como sendo algo dessa forma aqui. Uma região onde dP dx vai ser maior do que zero, ou seja, nós temos um gradiente adverso de pressão, e depois nós vamos chegar em uma região com dP dx aproximadamente constante. Essa é a ideia básica do escoamento ao redor de um cilindro, e aqui a gente pensando somente de um ponto de vista hidrodinâmico. Então, é esperado que nós
tenhamos inicialmente um gradiente de pressão favorável, ou seja, isso tenderia a manter a camada limite colada sobre a superfície, tá? Até um ponto de pressão mínima, a partir daí trabalhar com um gradiente de pressão desfavorável, até um ponto de descolamento da camada limite, e então ter uma pressão aproximadamente constante sobre o escoamento. Bom, vindo para uma questão prática, o que vai acontecer é algo semelhante a isso. Então, tem-se o escoamento, para θ aproximadamente igual a 80 graus, acontece a separação, no caso de uma camada limite laminar, e para θ aproximadamente igual a 120 graus, acontece a separação para o caso de uma camada limite turbulenta. Lembrando, por que disso? Porque nesse atraso na separação, quando a gente tem uma camada limite turbulenta, extrapolando, nós poderíamos pensar numa camada limite laminar e uma camada limite turbulenta. Em termos do perfil de velocidade nessa camada, vou ajeitar a folha, tá? Como sendo alguma coisa mais ou menos assim, onde aqui teríamos um escoamento turbulento, aqui teríamos um escoamento laminar. Então o nosso gradiente de velocidade, du, dy, no escoamento turbulento vai ser muito maior do que o gradiente de velocidade du, dy no escoamento laminar. Ou seja, nós vamos ter um ΔU aqui para um determinado ΔY maior no escoamento laminar, no escoamento turbulento, do que no escoamento laminar. Consequentemente, o escoamento turbulento possui mais energia próxima à parede do que o escoamento laminar. Se ele tem mais energia, ele tem mais quantidade de movimento, ele consegue resistir mais ao gradiente adverso de pressão. Por que isso? Lembra que quando nós desenhamos esse tipo de perfil aqui, nós estamos sempre pensando no escoamento médio, tá? O escoamento turbulento real é altamente, vamos falar assim, transiente, não seja um termo muito correto, tá? Mas ele é composto por uma gama muito grande de flutuações, tanto no tempo quanto no espaço. Isso seria só a ideia do perfil médio. Então, como ele possui uma gama muito grande de flutuações, ele possui um efeito de mistura muito alto, isso permite com que porções de fluido com baixa quantidade de movimento que estão próximas à parede se movimentem para uma região mais externa da camada limite, enquanto porções de fluido de uma região mais externa da camada limite, que tem uma grande quantidade de movimento, se movimentem para regiões mais próximas da parede, tá? Então você tem essa transferência de quantidade de movimento acontecendo dentro da camada, o que acaba energizando essa parte mais próxima da parede. E isso possibilita com que ele resista melhor a esse gradiente de pressão adverso. Vindo aqui, nós temos o coeficiente de pressão. Desculpa, aqui em cima agora sim. Então, esse é o coeficiente de pressão e essa é a distribuição do coeficiente de pressão. Esse tracejado aqui, tá? Ele está nos dando a distribuição teórica, ou seja, escoamento potencial, lá da teoria para escoamento em vista. Então, quando se aplica escoamento potencial para escoamento ao redor de um cilindro, você vai obter uma distribuição de CP que sai de 1 e chega em 1, tá?
Então, para θ igual a 0, ele vale 1. Para θ igual a 180 graus, também vale 1. E apresenta um mínimo aqui para θ de 90 graus, igual a menos 3, que seria a região onde nós vamos ter a máxima velocidade. Quando nós saímos disso e vamos para um caso real com base em experimentação, o que se observa é isso daqui. Tá? O valor mínimo do coeficiente de pressão é muito menor, ou muito maior, melhor dizendo, né? E ele passa a ser deslocado também, tá? Não acontecendo o ponto de menor pressão aqui a 90 graus. Esse ponto ele acontece um pouco antes. Isso daqui com o escoamento laminar vai ser alguma coisa aí próximo da ordem de 60 graus, tá? E no escoamento turbulento um pouquinho posterior a esses 60 graus. Isso daqui faz com que o descolamento nesse escoamento ele aconteça próximo dos 80 graus, tá? Então vai ter um períodozinho aqui onde ele está se deslocando com um gradiente de pressão adverso. É isso que está indicando aqui esse aumento no coeficiente de pressão, tá? Você vê o coeficiente de pressão está diminuindo, quer dizer que nós estamos trabalhando no sentido de uma pressão cada vez mais baixa, atingiu o valor mínimo dele e começou a aumentar. Então estamos agora caminhando numa região com um gradiente adverso de pressão. E o descolamento acontece, a partir de quando o descolamento acontece, o CP passa a ser aproximadamente constante. Tá? Então, a energia na camada limite laminar, ela seria suficiente para essa movimentação aqui, que vamos dar aí aproximadamente em torno de 20 graus de movimentação com um gradiente adverso. Enquanto que no caso da camada limite turbulenta, tá? O ponto de mínimo estaria acontecendo aqui um pouco antes de 90 graus e ela consegue resistir a um gradiente adverso de pressão com uma amplitude muito maior do que aquele que a camada limite laminar consegue resistir. Isso posterga esse descolamento da camada limite, permitindo ele chegar aqui em ângulo próximo de 120 graus. Aproximadamente igual a 120 graus por esse ângulo. Isso se reflete do ponto de vista de esteira como uma esteira viscosa muito menor no caso do escoamento turbulento. E como o cilindro é um corpo rombudo, ou seja, é um corpo que não possui um formato aerodinâmico, o esperado aí também lá de mecânica dos fluidos 2 é que a parcela referente à pressão, o arrasto, seja maior do que a parcela referente ao escoamento viscoso ou às tensões viscosas. Tá? Então, ao fazer isso daqui, o arrasto vai acabar diminuindo bastante sobre o cilindro. Bom, isso fica claro quando nós vamos para esse outro gráfico. Aqui é um gráfico considerando uma esfera ou um cilindro de parede lisa, tá? E o que se observa é isso. Antes da separação, nós temos para baixos números de Reynolds, aqui Reynolds até 1, o escoamento vai obedecer muito bem à lei de Stokes, tá? Ou melhor dizendo, o coeficiente de arrasto ele vai ser dado pela lei de Stokes, que diz que é 24 sobre Reynolds baseado no diâmetro. Esse comportamento ele se mantém razoavelmente bem enquanto não ocorre a separação. Na realidade, até mesmo a teoria do escoamento potencial ela é válida até aí ângulos θ próximos de 50 graus, tá? Então, se a gente pensar que um θ próximo de 50 graus, nós estaríamos em uma região onde até mesmo a teoria do escoamento potencial apresenta boa concordância com os dados experimentais. Partindo disso, nós vamos começar a ter uma divergência maior até o momento onde acontece a separação. Tá? Acontecendo a separação da camada limite, aqui existe uma zona de descontinuidade no arrasto. Tá? Essa zona de descontinuidade no arrasto, ela vai estar ligada, se eu não me engano, a Reynolds
da ordem de 65, tá? Eu tenho que dar uma checada nesse valor agora, fugiu da memória, mas aqui está ligado com bifurcação de volta. Então você tem diferentes modos acontecendo aqui, ele causa essa descontinuidade na linha de arrasto, quer dizer, uma região onde você não tem uma demarcação muito bem clara do que está acontecendo ali. Tá? A partir disso, o coeficiente de arrasto continua caindo, tá? Com o aumento do número de reinos, até chegar a um dado momento, ele cai, depois se torna aproximadamente constante, numa faixa de Reynolds aqui de 10 a quarta até em torno de 2 às 10 a quinta. Tá? E aí, para esse Reynolds de 2 às 10 a quinta, você tem uma queda muito brusca aqui do coeficiente de arrasto em uma região muito pequena. Isso se deve justamente à transição da camada limite. Tá? Quando a camada limite vai para transição, se torna turbulenta, o ponto de separação é adiado, com esse adiamento do ponto de separação o arrasto cai muito. E aí vem a ideia de tentar energizar a camada limite e de tal forma provocar a transição dependendo do tipo de aplicação. Tá? A mais clássica, lembrando, o caso de bolas de golfe, onde você promove a transição na camada limite justamente para possibilitar que com a mesma quantidade de energia a bola vá mais longe do que uma bola lisa. Tá? Aí a gente já está saindo de um exemplo de cilindro e vindo aqui para o exemplo da esfera, que o comportamento é extremamente semelhante. Bom, esse vídeo, a intenção era só fazer esse comentário inicial sobre a parte hidrodinâmica, tá? Desenvolvimento de camada limite ao redor de um cilindro. Na sequência nós vamos voltar com a parte de transferência de calor, efetivamente, e apresentando as correlações que vão ser utilizadas. Tá? Não existe muita dedução analítica nesse capítulo para escoamento sobre um cilindro, é basicamente utilização de correlações empíricas. É isso, pessoal. Muito obrigado.